Olá pessoal, esse vídeo é sobre o acidente aeronáutico ocorrido com o Hércules C-130 da FAC, Força Aérea Chilena. Vou comentar aqui sobre as condições meteorológicas previstas e observadas durante esse sinistro. A aeronave em questão é um Hércules C-130, tá, da Força Aérea Chilena. A rota cobria a área entre Punta Arenas e Frei. Frei fica na Ilha Regeorge, na Antártica. O avião decolou por volta das 20 Zulu, perdeu o contato por volta das 21 Zulu. O nível de voo dele, eu coloquei aqui entre 180 e 240, porque eu não tenho exatamente qual foi o nível de voo que ele estava durante o acidente, tá? Então eu estou supondo que foi entre esses dois níveis, que é o nível padrão do Hércules que voa naquela região. Essas informações são preliminares, são todas as informações que eu tirei da imprensa, tá? Nenhuma dessas informações são oficiais, por isso que eu chamei elas de preliminares. Bom, vamos primeiro comentar sobre os metais que estavam vigentes durante o briefing e a decolagem do C-130. Então, durante o briefing que o piloto recebeu em Punta Arenas, as condições meteorológicas eram boas, né? Nós temos aqui ventos de oeste com 32 nós, rajada de 44, visibilidade boa, sem teto. Chama atenção um pouco esses ventos fortes, né? Mas isso aqui é o padrão de Punta Arenas, tá? Isso aqui está alinhado com a pista, sempre venta muito forte naquela região, então isso aqui é o padrão, nada de excepcional. Já em Frei, no destino, também as condições eram boas. Vento de leste com 23 nós, visibilidade restrita, tá? O teto 2.800 pés, temperatura de -1, padrão para aquela região da Antártica. Então as condições eram boas durante o briefing, né? Ou seja, antes da decolagem do C-130. Os pilotos também provavelmente verificaram o TAF, e o TAF em vigência dizia que a previsão para Frei, né, durante o seu pouso, seriam boas, né? Vento 120 graus com 25 nós, boa visibilidade, teto 3.000 pés, tranquilo, no padrão para a região. Nada de excepcional nesse TAF aqui. Esses outros horários aqui já estariam depois do horário do pouso dele. A IRMET da FIR Punta Arenas. Eu coloquei esse IRMET aqui do dia 9 às 14 Zulu, ou seja, muito antes da decolagem do avião, porque foi o último IRMET emitido na região antes da decolagem, às 14 Zulu, tá? Depois desse, ainda assim, esse IRMET comentava sobre gelo severo, tá? Entre 4.000 e 13.000 pés, ao sul de 47 graus sul e ao norte da latitude 51 graus sul. Ou seja, isso aqui não é na rota, tá? Então esse aqui foi um AirMet emitido muito antes do voo e fora da rota do voo. Após isso, só foi ser emitido um AirMet a 00 Zulu, ou seja, depois do acidente. Tá? Observa aqui a lacuna é que não houve nenhum AirMet emitido para aquela região. Mas então lá, no dia 10 a 00, sim, foi emitido um AirMet de gelo severo, de moderado a severo, entre os FL 020 e 100, ao sul de 55 graus sul, ao norte de 60 graus sul, ou seja, exatamente na área do sinistro. Então, ó, não havia AirMet válido durante a hora do acidente. SIGMET. Também não havia SIGMET válido na hora do acidente. O último SIGMET emitido para aquele setor foi às 14 Zulu também, vencido às 18h15, que comentava sobre trovoadas isoladas no setor ao norte do sinistro. Tá? Ou seja, isso aqui não era válido para o voo. Eu só coloquei aqui para destacar isso, que não havia nenhum SIGMET após as 14 Zulu. Ou seja, o acidente foi às 21 Zulu, não havia nenhum indicativo de mau tempo para aquele setor, para aquela FIR. Ventos e temperaturas no FL 180 e 240. Não havia previsão de ventos muito fortes. Tá? O sinistro ocorreu por volta bem próximo dessa barbela aqui, ó, de 29 graus negativo, 10 nós de norte o vento no FL 180, enquanto que no FL 240, o vento estava soprando de nordeste com 15 nós.
Mas eu quero notar uma coisa interessante aqui nessa carta aqui. Olha só, tem uma circulação ciclônica aqui, ó, vendo? Ciclônica e o núcleo frio aqui, tá? Note que aqui é 38 grau negativo, 36 negativo, 36 negativo, e aqui na região do sinistro o núcleo frio de menos 40. A imagem satélite, que provavelmente o piloto olhou, né, durante o briefing, foi essa, no qual mostra um ciclone extratropical, tá aqui o ciclone. Aqui, ó, pessoal, aqui é Ilha Regiorge aqui, e aqui fica Punta Arenas, aqui é a rota do avião. Então tem um núcleo do ciclone extratropical aqui, a baixa do valor de 1980 HPA, não é uma baixa muito intensa, é uma baixa padrão para a região, mas eu quero destacar uma área de nebulosidade um pouco mais intensa aqui, ó, bem no centro do Drake. Essa área aqui chama-se Passagem de Drake, tá? Essa junção entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Então, bem no centro do Drake, onde ocorreu o sinistro, havia uma área de nebulosidade um pouco mais intensa. A nefoanálise emitida pelos argentinos, que é essa carta aqui, cheio de informação, né, é um pouco complexa, tanto que eu já coloquei a legenda aqui para facilitar a interpretação. Nesse setor aqui, onde ocorreu o sinistro, nós tínhamos uma vasta área de nebulosidade, tá? Desde aqui no mar de Bellingshausen até próximo às Malvinas, indicando esse símbolo em amarelo aqui é estratocúmulos. Essas barbelinhas aqui são estratos, o B de baixa pressão, aqui a frente fria, o ciclone, tá? Áreas de turbulência severa e turbulência moderada. Ou seja, toda essa área aqui havia uma intensa atividade meteorológica, tá? No setor de ocorrência do sinistro. Mas outra carta que me chamou muita atenção para essa análise, e que não é muito comum dos pilotos, é o corte vertical. Tá? Os pilotos, em geral, não analisam isso daqui. Também não é função deles, mas isso aqui é função do meteorologista. Então, isso aqui é o corte vertical entre Punta Arenas e Eduardo Frei, na Antártica. Aqui nós temos dados de umidade e altitude. Temos dados aqui do nível de voo, só que isso aqui em hectopascais. Tá? FL 240, 180, então eu acredito que o voo tenha ocorrido entre os hectopascais de 400 e 500 HPA. Tá? Foi mais ou menos nessa altitude aqui que a aeronave estava voando. E essa aqui é a distância, tá, entre um aeroporto e outro. Então, se nós começarmos aqui, decolando de Punta Arenas, né, provavelmente o avião decolou aqui, subiu. Ao atingir aproximadamente aí 750 km de distância de Punta Arenas, ele saiu de uma área de bom tempo e adentrou numa área de baixíssima temperatura e forte umidade relativa do ar. Tá? Nesse setor aqui, a umidade estava em torno de 90%. E, como eu comentei no slide anterior, havia um núcleo de muito baixa temperatura aqui. Neste caso aqui está dando de torno de 32 graus negativos. Tá? Então, isso aqui provavelmente foi um evento, uma situação que possibilitou a formação de gelo na aeronave. Tá? Nós temos como isso, muita umidade e baixa temperatura. Saímos de uma área de bom tempo e adentramos rapidamente numa área de gelo. Tá? Então, esse aqui foi basicamente o caminho que a aeronave percorreu. Tá? E aqui houve o sinistro. Bom, resumo da análise meteorológica. As condições meteorológicas em Punta Arenas e Frei eram boas. Ambas estavam em condições VFR. O TAF de Frei não indicava mudança significativa nas condições do tempo. O avião voou sobre um ciclone extratropical, embora ali seja muito comum e os pilotos tenham muita experiência já voar nesse tipo de ciclone, porque os pilotos chilenos eles voam há décadas naquele setor. Tá? Então isso aí para eles é tranquilo. Não havia nenhum SIGMET ou AirMET indicando risco ao voo durante a passagem sobre o ciclone. Porém, um AirMET foi emitido informando gelo depois do ocorrido com o C-130. Tá, isso aqui eu acho que merece atenção. Tá? Não havia nenhum SIGMET ou AirMET. Na minha opinião, deveria ter tido, durante o briefing, algum aviso para os pilotos sobre a intensidade desse ciclone no que tange a gelo, umidade e temperatura. Tá? Não havia nenhum AirMET de gelo, por exemplo, na hora do sinistro. É possível que tenha ocorrido formação de gelo na aeronave durante
na região do acidente aeronáutico. Bom, pessoal, essa foi uma análise básica, rápida desse acidente, né? Se você achou interessante, deixe seu like, compartilhe, faça seu comentário abaixo e até o próximo voo.